Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Emanuel, Deus conosco. Como você lê? Parte 7. Esse grande desígnio havia sido representado em tipos e símbolos. A sarça ardente, em que Cristo apareceu a Moisés, revelava Deus. O símbolo escolhido para a representação da divindade foi um humilde arbusto que, aparentemente, não tinha nenhuma atração. Abrigou, porém, o infinito. O Deus todo misericordioso velou sua glória num símbolo por demais humilde, para que Moisés pudesse olhar para ela e viver. Se ainda assim o assunto não te ficou claro, deixemos que nosso Pai Celeste nos mostre, através de 2 exemplos nos quais não podemos mais errar, a menos que realmente queiramos rejeitar os seus ensinos. Este grande desígnio, o de mostrar como alguém viria como um ser humano manifestando a glória de Deus quando ele aparecesse num corpo de pecado, porém não seria destruído ainda que recebendo toda esta glória, é demonstrado na sarça ardente. Esta lição foi dada em figura a Moisés, mas para nós que vimos o cumprimento deste desígnio pela fé, ele é mais que uma figura e tem que ser entendida de forma clara e inequívoca. A sarça da caça do deserto é uma espécie de árvore muito pequena e cheia de espinhos. Nesta pequena árvore, a glória de Deus estava se manifestando. Note bem, a glória de Deus e não a glória de Cristo, pois Cristo era representado pela árvore e não pela glória, enquanto Deus era representado pela sua glória, já que o Pai não pode ser visto. Porém, a árvore não queimava, apesar de ser uma árvore de madeira. Falando sobre a trajetória dos hebreus desde sua saída do Egito, Paulo atesta com veemência: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Tudo aquilo nos foi dado como figuras para que entendamos o significado real. A sarça de madeira representa a humanidade de Cristo, pois em simbolismo árvores são pessoas, como demonstrado no livro de Daniel com Nabucodonosor, e o próprio Cristo como sendo a videira verdadeira. Cristo, quando chegasse o tempo do corpo me preparaste, viria como uma sarça ardente, pequeno, na fraqueza da humanidade, sem parecer nem formosura, cheio de espinhos, pois que recebendo os males resultantes do pecado, os espinhos na hereditariedade, e recebendo também após todos os pecados dos seres humanos sobre si, ainda assim, por não ter pecado, não seria consumido pela glória do Pai, que nele se manifestaria e se manifestou. Assim, na coluna de nuvem de dia e na de fogo à noite, Deus se comunicava com Israel, revelando aos homens sua vontade e proporcionando-lhes graça. A glória de Deus era restringida e sua majestade velada, para que a fraca visão de homens finitos a pudessem contemplar. A mesma lição era dada na coluna de nuvem de dia, onde as nuvens restringiam a luz do sol para não queimar os hebreus, como um exemplo do corpo de Cristo que estaria escondendo a glória de Deus, para que os homens pudessem contemplar a sua presença, ou no fogo à noite, aquecendo o povo de Deus, como Cristo novamente em figura que aquecia os corações de todos que o buscavam. Os viajantes de Emaús confessam também este propósito quando dizem: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração,
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24:32. Da mesma maneira, Cristo devia vir no corpo abatido, semelhante aos homens. Filipenses 3:21. Como lês? Quando Moisés contemplava a sarça ardente, ele devia considerar a sarça como uma figura de Deus ou de um Deus? Ou devia considerar a sarça como um elemento onde a glória de Deus se manifestava? Quando os hebreus viam a glória manifestar-se no Shekinah, eles consideravam que o templo agora era Deus? Ou consideravam a presença de Deus no templo? Aos olhos do mundo, Cristo não possuía beleza para que o desejassem, e, no entanto, era o encarnado Deus, a luz do céu na terra. Com todos estes exemplos e o contexto abundante, deve entender-se, toma esse texto isolado, que ele era Deus na terra porque era o Deus Filho, era Deus porque tinha o título de Deus, ou porque assim como a sarça e o templo refletiam a glória de Deus de tempo em tempo, Cristo, refletindo ou resplandecendo a glória de Deus, representava o próprio Deus. Ele era o encarnado Deus, porque embora como filho do homem na carne era Deus, ou porque na sua carne, no corpo preparado por seu Pai, manifestava-se o próprio Pai, o seu Deus. Como lês? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 7-9. A vida eterna está baseada em que conheçamos ao Pai como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem o Pai enviou. No texto acima, Cristo afirma que se conhecêssemos realmente a Ele, nós diríamos que Ele é Deus, ou diríamos que já temos conhecido o Pai e o temos visto nele. Antes que Filipe ou qualquer de nós respondêssemos a essa pergunta, ele mesmo se antecipa, pois sabe que não podemos errar neste assunto, já que a vida eterna é, obviamente, muito importante para que qualquer um de nós nos permitamos errar ao responder. Quem vê a mim, vê o Pai. A questão então é, devo olhar para Cristo e confessar que Ele é Deus, seja por título ou por herança, para que eu possa atestar sua plena divindade? Ou devo olhar para Cristo e confessar que o Pai estava nele e que olhando para Ele devo sempre ver o Pai nele, a plena divindade do Pai nele manifesta? Como é glorificado Deus em verdade? Confessando que Jesus é Deus ou atestando a bondade, o caráter e a glória de Deus refletidas na vida de Jesus? O que Jesus queria que Filipe, os discípulos e nós compreendêssemos? Prezado amigo, amiga, irmão ou irmã, vivemos tempos difíceis e muito em breve essas mensagens serão proibidas. O tempo de semear a palavra de Deus é agora. Se você acredita que essas mensagens são necessárias e acredita que elas te ajudam a crescer espiritualmente, ajude-nos, fazendo com que ela alcance a outros. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, lembre-se do que Deus disse: de graça recebeste, de graça dai. Separe pelo menos 10 amigos seus, convide-os e inscreva-os no nosso canal. Apenas 10 amigos. Somos hoje em 13 mil. Se cada um de nós colocarmos apenas 10 pessoas, seremos em breve 130 mil e vamos alcançar muito mais pessoas para Cristo. Lembre-se que o profeta não tem honra em sua terra. Então é mais fácil que a pessoa por quem você luta para que aceite a verdade presente possa aceitar a mensagem vindo de outra pessoa. Faça a sua parte. Colabore com o reino de Deus e que Deus seja contigo.